Olá a todos. Hoje nós vamos continuar falando sobre este livro aqui, Conspiração no Gênesis 6, como as sociedades secretas e os descendentes dos gigantes planejam escravizar a humanidade, e o assunto é esse aqui, ó, gnosticismo global. Pois bem, e o global aí entre aspas, certo? A gente entende que o cara tá falando do mundo inteiro. Pois bem, e aí tem esse símbolo que eu peguei lá do site dele, onde diz assim, ó, nenhuma religião é mais alta do que a verdade. Ok, sei. E como se a verdade fosse definida por quem, né? Por eles. Onde tem aqui uma serpente chegando na própria cauda. Tem o símbolo aqui, que é um símbolo oriental, que parece o símbolo aí dos caras do bigodinho na Alemanha. Tem uma estrela de Renfan aqui, que muitas pessoas chamam de Magen David, não tem nada a ver com Magen David, isso aqui é uma estrela de Renfan. E tem esse símbolo no meio aqui, que é um símbolo egípcio. E este símbolo aqui, eu não sei se ele é um símbolo, talvez, hindu, se ele é alguma coisa budista, ou se ele é alguma coisa árabe, eu não tenho a menor ideia, quem souber, coloca aí nos comentários. Pois bem, mas, ou seja, um monte de símbolo aqui, dizendo nenhuma religião é maior que a verdade. Qual é a verdade? A verdade exatamente está na Bíblia, certo? Essa é a discussão que as pessoas não entenderam ainda. Quando eu venho aqui e falo algumas coisas, as pessoas não entendem o seguinte: olha, tudo que vai na oposição ao que está na Bíblia, desculpa pessoal, tem algum problema aí, pode investigar melhor que está errado, porque tudo que está na Bíblia é perfeito. Ah, Afonso, como é que você pode ter certeza disso? Aí é outra história, ok? É outra história para outro momento, mas eu tenho certeza absoluta disso, ok? Pois bem, então vamos lá. Sim, antes de começar, olha só, estou fazendo a divulgação do curso Criando Filhos Fortes, um ponto de vista bíblico. É o curso do mês passado, mas eu publiquei bem no finalzinho do mês. E esse mês já está quase pronto este curso aqui, ó, Empreendedorismo para Jovens. Vai ser um curso voltado para jovens, com idades assim mais ou menos 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 anos. Talvez possa começar com 11 também. Mas assim, é um curso mais voltado para jovens. Os pais podem com certeza assistir junto, é importante os pais participarem. Não tem como empreender, como um jovem empreender com 12, 13 anos, sem a participação dos pais nos dias de hoje. É legal os pais assistirem o curso junto, claro, obviamente. Ou seja, é focado nos dois ali, o grupo pai e filhos, né? E vai ser um curso legal. Pois bem, e quem tiver interesse na área de membros, lembrando, todo mês eu tenho um curso novo e eu coloco o curso na área de membros, onde a pessoa que está lá pagando $7 por mês tem acesso a todos os cursos anteriores durante esse mês e mais o curso novo do mês, que é uma opção bastante interessante, que é bastante econômico. Tem vários cursos de negócios, tem curso, por exemplo, sourdough também, produção de lenha, tem curso de desenvolvimento pessoal, tem muita coisa bacana, certo? Incluindo este curso aqui do mês passado e esse aqui vai chegar este mês na área de membros ainda. Pois bem, dito isso, vamos lá. Então, começando com 2 Coríntios, capítulo 11, versículos de 3 a 13. Olha só, mas temo que, assim como Eva foi enganada pela astúcia da serpente, suas mentes podem, de alguma forma, se desviar de sua devoção sincera e pura a Cristo. Pois se alguém vem a você e prega um Messias diferente do Messias que pregamos, ou se você recebe um Espírito diferente daquele que você recebeu, ou um Evangelho diferente daquele que você aceitou, você aceita com bastante facilidade. Para tal, os homens são falsos apóstolos. Pois bem, vamos então agora tomar um momento para considerar os gnósticos, como o gnosticismo. Então abriu caminho para o tecido como um imperativo da conspiração de Gênesis 6. Então neste livro aqui, ele está falando sobre essa conspiração de Gênesis 6, certo? E então, qual é a parte desse misticismo dentro disso? A gente vai ver e é um assunto interessante. Esse vídeo vai ser dividido em duas partes, porque ele é um vídeo longo. E tem bastante coisa aqui para a gente discutir. Então vamos lá. O gnosticismo, ele era popular e poderoso na época de Yahusha, do Messias. Na verdade, o gnosticismo atingiu seu ápice por volta do ano 200 depois de Cristo. Embora tenha surgido repentinamente com outras formas e nomes nos últimos 2000 anos, ele estava lá com seu ápice no ano 200 depois de Cristo. Os primeiros cristãos acreditavam que o fundador do gnosticismo era Simão, o mago, mencionado no Novo Testamento como Simão, na Bíblia verdadeiro o nome está como Shimão, o feiticeiro, embora Simão não fosse o fundador, pois, na verdade, o gnosticismo florescia antes dele. Simão foi, no entanto, um importante dignatário
para o gnosticismo e misticismo daquele período. A escritura o vê como o primeiro herege e o feiticeiro de Samaria que surpreendeu as pessoas com sua magia. Pois bem, ele se gabou de ser alguém ótimo, né? Até mesmo seus seguidores pensavam que ele tinha um poder divino, conhecido então como o grande poder. Você vai ver isso em Atos, capítulo 8, versículos 9 a 10, você vai ver lá o Simão, e você vai ver de novo ele, o Simão, em Atos, capítulo 8, versículos 18 a 25, que é a melhor parte, ok? Pois bem, quando Simão viu o poder do Espírito Santo, do Ruach HaKodesh, operando em Pedro e João, ele se ofereceu para comprar o poder, mas é claro, ele foi rejeitado, está lá em Atos, capítulo 8, versículo 18 a 25. Para os primeiros cristãos, Simão era um falso profeta que se considerava uma figura de Messias. Ele lançou dúvidas sobre a autoridade do Messias e de Pedro, agindo habilmente no espírito do anticristo. De acordo com Biden e Leite, os cristãos viam o poder de Simão como feitiçaria, acreditando então que ele estava empregando seus poderes na tentativa de usurpar a igreja cristã primitiva. Então tinha esse bruxo lá, nesse momento, está descrito lá em Atos, e esse bruxo tentava tirar o mérito lá do Messias, tentava tirar a autoridade de Pedro também. Simão foi, portanto, um dos primeiros protótipos do anticristo para todos os magos negros e necromantes seguintes, incluindo Aleister Crowley. Simão provavelmente foi educado em Alexandria, onde ele teria aprendido todas as artes místicas e conhecimentos que foram reunidos lá na infame cidade do conhecimento antigo e o epicentro do misticismo moderno. Não apenas Simão, o Magus, vingativamente tentou lançar dúvidas sobre a autoridade de Pedro nos relatos gnósticos, mas também os gnósticos acreditam que Tiago, que eles entendem como José de Arimateia, e não Pedro, acabou herdando a sucessão apostólica de João e de Jesus. Então vamos lá. O Simão, se você pegar a Bíblia aí, Atos, aqui a gente acabou de ver, capítulo 8, versículo esse aqui de 18 a 25, você vai ver que Pedro pegou e lascou repreensão no Simão. E o cara achava que ele era o bambambam. Então o que acontece? O cara ficou nervoso lá e ele disse, não, Pedro aí não era importante. Quem era importante era, na visão deles, Tiago, que na verdade não era Tiago, era José de Arimateia. Ou seja, os caras são todos malucos aí, pessoal. Mas é interessante a gente entender a história. Então vamos lá. Os gnósticos acreditam que Simão Mago foi um discípulo favorito do João Batista, oposto. A própria Bíblia diz que o cara era um problemático, mas não. Eles acreditam que ele era o discípulo favorito de João Batista e que João nomeou Simão como seu sucessor. Vai vendo. Os gnósticos também acreditam que João Batista era um essênio e não um cristão ou um judeu monoteísta. Conforme observado por Robert Smith, até o século XVIII, todas as seitas dualistas mais antigas, agora chamadas de gnósticas, eram classificadas como maniqueístas. Os maniqueus, eles eram seguidores de Mani, que viveu entre os anos 216 e 276 d.C. O gnosticismo cristão foi reconhecido pelos historiadores como a maior influência sobre Mani. Mani, por sua vez, foi criado entre os numerosos judeus cristãos, os Elchasaitanos, gnósticos que estavam ligados aos gnósticos essênios da região do Mar Morto, onde saem muitos manuscritos, inclusive, e a gente tem que ter muita atenção com isso, certo? Porque aparentemente uma das coisas que vai tentar demolir a base do cristianismo talvez saia de lá. As pessoas ficam assim, não, saiu um manuscrito novo do Mar Morto, os caras conseguiram decifrar, yes, temos mais informação. Pessoal, quem que está financiando isso? Você pode ir lá? Não. Quem está financiando isso são os caras mais ricos do mundo, financiando esses arqueólogos. Nossa, como eles são bons, eu fico tão feliz desses caras que estão dominando o mundo, oprimindo todo mundo, etc. Estão fazendo esse excelente serviço pra gente, de ir lá, pagar esses caras para traduzir de forma muito fiel o que está escrito lá. Pessoal, vamos usar o pensamento um pouco, certo? Mani rebelou-se contra a natureza puritana dos essênios nazireus e mais tarde coletou livros de conhecimentos sagrados obtidos dos gnósticos egípcios. Durante o primeiro século ao terceiro século depois de Cristo,
Os gnósticos de Alexandria e da Síria reuniram todos o pensamento místico e então o revestiram com o cristianismo. Pegaram toda aquela bagunça e agora vamos colocar o cristianismo em cima e vamos disfarçar o negócio aí. Pois bem, os maniqueus foram perseguidos pelo catolicismo como praticantes de uma religião pagã. Mani afirmava ser um apóstolo de Cristo, mas os maniqueístas e os paulicianos se viam corajosamente como dualistas cristãos. O que é esse dualismo? Certo? A gente já vai ver. Dualismo é isso aqui, tá vendo? Isso aqui é como se fosse o show da maçonaria. Os quadrados lá, o tabuleiro branco e preto. Esse branco e o preto são opostos que representam ainda o dualismo, ok? Que tem o bem e o mal, a luta do bem contra o mal e tudo mais. Pois bem, nós aqui, todos que acreditamos na Bíblia, entendemos que o Criador está no controle de tudo. Não existe exatamente assim um lado bem lutando contra um lado mal. Não é bem assim. O Criador ele está no poder total. Não tem nada que não esteja sendo controlado, na verdade, por ele. E a gente sim recebe punições muitas vezes. Deixa eu só mostrar uma coisa. Alguém vai falar, não, Afonso, isso é absurdo. Pega o livro de Jó. Pega o livro de Jó. Jó passa por um monte de problemas. O diabo quer tocar Jó. O diabo quer acabar com a vida do Jó, não é verdade? Ok, o diabo pode tocar no Jó? Ele vai lá e tem que pedir autorização pro Criador. Tem que pedir autorização pro Criador e diz assim, você pode, mas não mata ele. Você vai lá. E o diabo vai, entendeu? Agora, com certeza Jó fez alguma coisa por merecer. Quando a gente está kadosh, separado, quando a gente está separado no sentido de separado desse mundo maldito, que tem um monte de problemas, o que acontece? O capeta ele não tem acesso a gente. A gente tem proteção. Agora, quando a gente resolve mergulhar no mundão aí, nessa vidona que o pessoal leva, aí o negócio, as pessoas começam a achar, não, é uma luta do bem contra o mal, etc, tal. É uma luta, pessoal, de você seguir o que o Criador mandou, que é seguir a Torá, ponto. Obedecer, simplesmente assim. Certo? Ele criou esse mundo e nada acontece nesse mundo sem autorização dele. Nada. Ah, o diabo resolveu criar uma lua artificial, só se o Criador permitir. Ponto. Ok? Tudo bem, continuando aqui. Mani ainda se considerava um mensageiro de Deus e um sucessor de Cristo, e se pensava que era o fim de uma longa linha de apóstolos celestiais. Isso soa familiar? Pois bem, vai vendo, apóstolos celestiais. Sempre aparece um novo apóstolo ou apóstola por aí, né? Ah, não, você tá de brincadeira, as coisas são muito loucas, tudo se repetindo sempre. Os literalistas católicos, veja bem, no início, os caras eram o quê? Literalistas. Os literalistas católicos, hoje os católicos não são mais literalistas, ok? Muitas coisas não são, o pessoal não aceita. Mas os literalistas católicos romanos expurgaram os místicos cristãos, né, o pessoal gnóstico, identificando gnósticos como hereges, junto com qualquer um que discordasse deles. O catolicismo manteve essa perseguição metódica a tal ponto que, por volta do século VI d.C., parecia que as seitas interpretativas haviam sido eliminadas. Ou seja, eram os literalistas contra os caras que faziam interpretações. Evidentemente, as únicas seitas sobreviventes da abordagem alegórica comungavam em diminutos enclaves entre os maniqueus, messalinianos e paulicianos. Agora vamos lá, vamos a um ponto aqui. Alguém vai falar o seguinte, Afonso, então parece aí que o autor desse livro aqui, ele apoia até que a Igreja Católica. Vamos lá, o autor desse livro, para quem está acompanhando todos os capítulos que a gente está discutindo aí, está na playlist Gênesis 6, ou Conspiração do Gênesis 6, ele fala que a Igreja Católica, no final dos tempos, é a grande prostituta, certo? Se vendeu, mas aqui, nesse momento aqui, ele simplesmente vai contando a história. Ou seja, tudo tem coisas positivas e negativas de vez em quando, mas no final dos tempos a gente sabe quem se vendeu, certo? E as pessoas falam o seguinte, ah, sim, a igreja se vendeu, mas eu continuo indo porque tá tudo certo, tá? As portas do inferno não serão sobre a igreja, etc. Tal. Pessoal, primeira coisa, não existe a palavra igreja na Bíblia, ponto. Existe a palavra assembleia. E o templo que as pessoas tanto falam, não é o templo lá, no meu ponto de vista, não é o templo lá de Jerusalém ou qualquer outro templo. O templo é a gente.
porque também está na Bíblia. Tem pedaços que dizem, o templo somos nós somos o templo, nós temos que estar kadosh, ok? Nós. Pois bem. Mas vamos lá. Os cátaros acreditavam que os expurgos genocidas feitos contra os gnósticos cristãos do 4º ao 6º séculos forçaram a verdadeira igreja à clandestinidade, junto com interpretações alegóricas das escrituras, e que isso então despertou com um novo senso de exuberância no século X entre os bogomilos. A maçonaria acredita que é o atual fornecedora subterrânea do dogma maniqueísta e cátaro ao mundo. Os maniqueus, então, eles eram uma religião dualista palpável, do bem contra o mal, construída sobre a antiga religião egípcia, junto com várias versões do misticismo asiático e do Oriente Médio, filosofia grega, interpretações alternativas do cristianismo, que é o cristianismo místico, e do judaísmo. Ok. O maniqueísmo era o gnosticismo, de acordo com Bauval, a principal religião rival da hegemonia católica romana. Mani acreditava fanaticamente que era a continuação de uma linhagem de profetas e iluministas que começou com Adão, mas também incluía, na visão desse cara, Buda, Zoroastro ou Zaratustra, e também incluía, junto com Buda no mesmo nível, o cara pensava que estava o Messias e a Ruxa, certo? Ele acreditava que eles, na verdade, eram mensageiros da religião verdadeira e universal que um dia substituiria todas as outras. Os maniqueus consideravam Hermes igual a Zaratustra, Platão, Buda e a Ruxa. Olha o nível dos caras, meu. Até Platão, você tá de brincadeira. Pois todos eram conhecidos como, abre aspas, os bons para o mundo. Nossa, Platão foi super bom para o mundo. Nossa, que não conseguiria. Já pensou? Será que existiria geladeira nos dias de hoje sem Platão? Existiria, tá? Existiria luz sem Platão? Existiria. Existiria internet sem Platão? Sim, existiria. Existiria tudo que você usa sem Platão, ok? Só não existiria essa lenga-lenga que o pessoal fica falando por aí, ensinando para as crianças. Pois bem, Mani acreditava que todos esses emissários foram enviados como apóstolos para diferentes gerações. O dogma gnóstico teosofista de mensageiros, profetas, enviados a todas as gerações e a cada povo, é uma manipulação inteligente e astuciosa que perverte a verdadeira doutrina dos mensageiros do Elohim Altíssimo. Esses supostos profetas politeístas de falsos deuses e de Satanás são misturados com profetas autênticos como Moisés, Abraão, ele coloca no livro Maomé e Jesus, corrompendo a mensagem monoteísta dos mensageiros de Yahweh. Pois bem, tem muitas coisas no Alcorão que batem exatamente com a Bíblia, inclusive os caras seguem os 10 mandamentos. Então assim, eu não conheço a fundo, mas assim, eu sei que tem problemas, ok? Eu sei que tem problemas. Não tem outra verdade que não a Bíblia. Ponto. Esse é o meu ponto de vista. Ok? E eu tenho motivos para acreditar nisso. Não é uma coisa sem motivo. Não é uma fé cega. Não é isso. Ok? A gente não vai falar sobre isso aqui, porque eu não sei se dá para abrir esse espaço aqui, mas se as pessoas tivessem seus patriarcas contando suas histórias, contando tudo, todo mundo saberia que a Bíblia ela é uma verdade assim, tipo, inabalável, ok? Pois bem, continuando aqui. Mas, de novo, hoje em dia as pessoas carregam a Bíblia embaixo do sovaco, cometem adultério, elas carregam a Bíblia embaixo do sovaco, cometem roubo, e os caras lá do Islã, infelizmente, nos dias de hoje, estão dando assim uns 10-0 na maioria dos cristãos, porque pelo menos eles seguem os mandamentos, né? Eu gostaria que todo mundo lesse a Bíblia, eu gostaria muito que todo mundo começasse simplesmente a seguir o que está escrito na Bíblia. Não tem que discutir. As pessoas não discutem quando o governo pede para usar a focinheira, as pessoas não discutem quando o governo quer dar medicamentos para elas, as pessoas não discutem com o governo, mas quando chega na hora da Bíblia, só discussão, é terrível. Bom, o objetivo dessa mistura é confundir e persuadir o ignorante e o ingênuo de que uma combinação de politeísmo, gnosticismo e teosofia é a verdadeira religião do mundo, certo? Mas só vão convencer ignorante mesmo. De um modo geral, os gnósticos tendem a se dividir em seitas, como os arcônticos, os setitas, os bebelitas e etc. Assim como os cristãos têm muitas denominações. Os gnósticos tendem a dar importância excessiva a genealogias.
é uma marca distinta e reconhecida da literatura gnóstica que expressa o senso de identidade e lealdade dos gnósticos por meio de complexos mitos genealógicos de origem. E a gente não está falando sobre genealogia do ponto de vista bíblico, que é importante. A gente está falando de genealogia tipo assim, José de Arimateia se casou com não sei quem, que fez não sei o que tem um filho, que esse filho na verdade veio de uma linhagem que não sei o que na verdade virou rei, que viu não sei o que, etc. Tal. Tipo assim, não está na Bíblia, certo? São histórias, as pessoas contam as histórias delas, elas contam o que elas quiserem. Outro dia alguém falou o seguinte, que a 2 quadras quando teve aquela explosão lá em Hiroshima e Nagasaki, tinha lá uns padres jesuítas que sobreviveram. Desculpa, pessoal, as pessoas contam o que elas quiserem. Chegou lá e o cara chegou, eu tava lá, eu vi aquele cogumelo e passou por cima de mim e teve uma proteção. Tudo bem, as pessoas contam o que elas quiserem. Agora, eu acredito no que vem em histórias de pessoas próximas, é por isso que eu insisto. A gente consegue saber se uma coisa é verdadeira ou não quando a gente ouve dos nossos patriarcas. Agora, quando a gente ouve de um desconhecido lá, pode ser que não seja, certo? A mesma coisa, se eu contar pra vocês muitas coisas que eu sei, alguém pode falar o seguinte, não acredito nisso. Pois bem, só que os meus filhos acreditam. Então assim, muito do conhecimento tem que ser passado de pai para filho, de geração em geração, através dos patriarcas. Não tem mais patriarcado. Então, tipo assim, agora ficou mais difícil para as pessoas entenderem as coisas. Mais paciência. Né? Aí o criador tem que vir e tem que, tipo assim, escolher, selecionar e falar o seguinte, eu quero esse cara aqui, eu quero essa mulher aqui. Pronto, ele seleciona, certo? Porque na verdade nesse mundo aqui todo mundo está perdido. Todo mundo aprende tudo errado, infelizmente é assim. Então só o Criador para pegar a gente da sujeira, dar uma chacoalhada e falar o seguinte, agora segue o meu filho, segue o Messias. É isso. Então continuando aqui, olha só. Foi a essas listas intermináveis de genealogias que Paulo estava falando em 1 Timóteo a respeito do gnosticismo. 1 Timóteo capítulo 1, versículos 3 a 4. Ele não estava falando de genealogias bíblicas, ele estava falando dessas genealogias sem fim contadas por esses caras aí. O registro genealógico é e foi uma marca distintiva dos essênios, da Rex Deus e da Corte do Dragão. E a gente para um pouquinho por aqui, o assunto é muito pesado, e depois a gente continua no próximo vídeo. E finalizando, pessoal, lembrando, o link abaixo do curso Criando Filhos Fortes, do ponto de vista bíblico, está com super desconto de 50% e o valor está bastante legal. E logo a gente vai ter esse curso aqui, ó, Empreendedorismo para Jovens, vai ser muito legal. Quando chegar a hora, tiver tudo pronto, eu falo um pouco mais para vocês sobre o curso. Tudo isso vai estar também junto com os outros cursos na área de membros. Então quem está lá paga $7 por mês, é um valor bastante econômico, pessoal. Tem um monte de curso aqui que vale um valor muito maior do que $7, obviamente. Você consegue acessar todos esses cursos aqui pagando $7 por mês, certo? Que é uma coisa assim que é legal para todo mundo que gosta de acompanhar os cursos que eu faço. Todo mês eu tenho um curso novo. E também, ao mesmo tempo, é uma forma de eu saber que as pessoas estão lá assistindo o curso sempre, certo? Pois bem, olha só. Tem muita informação aqui, a parte de negócio, a network, uma base de apoio para o sucesso. Esse aqui, ó, Aprenda a Vencer a Timidez, é um curso que fez bastante sucesso. Liderança, aprenda a ser um líder de verdade, e assim vai. E logo vai estar este curso deste mês aqui. E a gente finaliza por aqui então, pessoal. Por hoje é isso. Muito obrigado a todos pela atenção. Até mais.